Mateus capítulo 6, verso 9. Eu acho que boa parte aqui vai saber recitar de cor, é tão fácil esse aí. Assim está na minha Bíblia. Mateus 6, 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Uma oração fácil. Fácil para a gente hoje. Mas naquele tempo, era a coisa mais difícil a se dizer para Deus. Os judeus viviam numa tradição completamente legalista e distanciada de uma divindade. Era muito difícil se relacionar com Deus, porque Deus era tudo menos um pai. Deus era um ser superior, Deus era um ditador, Deus era um Deus era alguém distante, Deus era um rapaz que morava no alto sublime trono e que você não ousava tomar o nome dele em vão. E até para escrever o nome dele existia todo um ritual. E aí Jesus chega no meio daquela cerimônia, no meio daquele ritual, no meio daquela concepção legalista e diz assim: olha, eu vou dar um jeito para vocês orarem. Eu vou dar uma fórmula para a oração. Vocês não sabem orar, eu vou ensinar agora. E a oração começa assim: Pai Nosso. Aquilo foi um susto, aquilo foi uma quebra de paradigma. Chamar Deus de Pai não era comum. Não cabia na mentalidade daquelas pessoas que estavam acostumados a um Deus completamente distante. E ele diz: Pai. Quando vocês... E a expressão que ele usa é uma expressão de intimidade, não é a expressão Abba. É uma expressão de meu papai, meu paizinho próximo. E se a Bíblia na versão baiana colocaria como painho. Era isso que ele queria dizer. Ele não falava a um pai distante, a um pai inacessível, a um pai que ele não tinha acesso. Ele falava como um filho que se lança nos braços, como a gente cantou mais cedo. Eu me lanço aos seus braços. E confia e diz: meu papai. E ali ele diz: esse é o tipo de relacionamento que eu quero que vocês tenham com o Deus que vocês creem. Chamem ele, antes de chamar ele de qualquer coisa, chame ele de Pai. Existe uma frase que a gente ouve desde sempre, e eu queria saber da opinião de vocês se é verdadeira ou falsa. Enquete. Todos os caminhos levam a Deus. Verdadeiro ou falso? Será? Eu acho que é verdadeiro. A Bíblia fala que no final todos nós compareceremos diante dele. Todos os caminhos levam a Deus. Independente do atalho que você tome, ele vai terminar em um único lugar. Em Deus. Deus é o início e Deus é o fim de todas as coisas. Todos os caminhos que você tomar, qualquer caminho que você tomar, necessariamente vai chegar em Deus. Só que existe uma diferença do caminho chamado Jesus. Ele é o único caminho que leva ao Pai. Se você tomar qualquer outro caminho, você vai chegar em Deus. Mas quando você encontrá-lo, sabe o que você vai ver? Um juiz. Você vai ver alguém num tribunal distante de você, olhando e te julgando conforme suas obras. Mas se você tomar o único caminho verdadeiro de vida, você vai chegar e vai encontrar um Pai. Eu lembro da experiência de um amigo, meu amigo Wilton. Ele tem um filho pequeno, e um dia o filho dele fez aquela malcriação de sentar a mão na cara dele. Ele: oi, querido, castigo. 20 minutos de castigo. Para nós, passando um instante. 20 minutos de soneca, parece 20 segundos, né? Mas para uma criança de 2 anos, é uma eternidade. Com 5 minutos, o menino não aguentava mais. E aí, dando aquele jeito, aquela estratégia, e ele, uma hora, ele fala assim: papai, desculpa. Meu pai: tá, fica aí. Papai, eu te amo. Também te amo. Papai, eu quero um abraço. Oh. Aí é um soco no rim do macho. Aí ele vai, abraça. E tem aquele relacionamento de pai. Ontem foi dia do advogado. Eu sou advogado e, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer no dia que eu tiver algum erro numa audiência. De repente, esquecer de fazer a defesa. Esqueci na hora, o juiz: esqueceu a defesa, querido? Revelia, pena de confissão, você prejudicou seu cliente.
e olhar para ele assim: excelência, um abraço. Com o juiz isso não funciona. Com o juiz isso não funciona. Com o pai funciona. Sabe por quê? Porque quando você fala de pai, entram dois componentes chamados graça e misericórdia. A graça te dá aquilo que você não tinha direito, e a misericórdia deixa de te dar aquilo que você merecia, que era o castigo. E glórias a Deus, porque a graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, e porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas se renovam todas as manhãs. Todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus é o único caminho que leva ao Pai. E aí ele diz: quando vocês estiverem em mim, e eu estiver em vocês, quando vocês estiverem nesse posicionamento de autoridade, vocês podem orar a Ele dizendo: Pai. Existe um engano de que Deus é Pai de todos. Ele não é Pai de todos. Ele é Criador de todos. Mas a Bíblia fala que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Todos os que receberam, eles receberam também um poder de serem conhecidos como filhos de Deus. A filiação é algo que só ocorre por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Mas é o seguinte: como é que você ora ao seu pai? Eu fico dizendo que eu não vejo a hora de meu filho nascer para eu mandar ele pegar água para mim. Isso é ser pai também, né? Mas não é só isso. Eu quero jogar FIFA com meu filho. Eu quero ensinar ele a torcer para o Bahia. Isso é ser pai. Meu pai fez isso comigo, ele vai receber essa bênção também. Eu quero, sei lá, tem tanta coisa que eu quero fazer com ele. Quero levar ele no parque, quero ensinar ele a gritar gol, quero jogar bola com ele. Mas eu vou achar estranho no dia que ele chegar em casa, fazer um protocolo, vestir uma roupa nova, tomar um banho, pentear o cabelo apenas para dizer: excelentíssimo, grandioso progenitor desse lar. Dar-se-ia o caso de envolver-se em uma peleja virtual de FIFA com este humilde rebento. Oi? Você fala com seus colegas assim? Não, é só contigo. É só com tua presença. Não é assim que a gente fala com Deus? Não é esse tipo de relacionamento que a gente fala com Deus em uma formalidade que ninguém mais escuta da gente. Só com Deus você usa a segunda pessoa. Deus vira tu. Tu és. Qualquer pessoa, poxa, você está bonita, mas Deus, tu és grandioso. Jesus ensinou: corta esse caminho. Você não precisa disso quando você fala com seu pai. Eu fui aluno do meu pai na escola. Ele foi meu professor durante 3 anos. Na escola, eu estava na frente de outras pessoas. A gente tinha uma formalidade. Ele me chamava de Saulo, eu chamava ele de professor Peixoto. Tranquilo. Saiu da sala, entrou no carro, era pai. Pai, e aí? Tem dinheiro aí para a cantina? Tem dinheiro para... Assim, era uma relação muito mais próxima. Não tem problema, às vezes a gente chega aqui na igreja e a gente está apresentando o nosso pai a pessoas que não o conhecem ainda. Pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez. A gente ora de uma maneira um pouco mais formal. Mas você está na sua casa. Você pode fechar a porta do seu quarto e dizer: Pai, eu não sei nem o que te dizer, mas tu sabes de todas as coisas. E o vosso Pai te vê em segredo e recebe suas orações. Porque Ele é Pai, porque Ele é próximo. A grande questão é a seguinte: o que significa pai para você? O que é um pai? A forma como você se relaciona com o seu pai biológico, ela interfere na sua cosmovisão, na sua forma de ver a vida, nos seus relacionamentos. Essa semana eu aconselhava um rapaz, estava vivendo um problema conjugal, e eu disse: você precisa mudar a forma de agir com sua esposa. Você precisa ter outro tipo de mentalidade, você precisa tomar outro tipo de postura. E ele dizia: mas tente me entender, eu não tive pai. É comum que os relacionamentos que você teve com seu pai, que a forma de você ver o seu pai interfere em todas as áreas da sua vida. A gente tem, eu e minha esposa, a gente tem uma amiga conhecida, ela nunca conviveu com o pai dela.
O pai dela, ela não sabe disso, mas o pai dela é um exímio tocador de violão. A mãe dela não sabe nada, ela sempre conviveu com a mãe. Essa menina tem um talento para instrumento que é uma coisa absurda. Os pais transferem aos filhos características hereditárias, características culturais, comportamentais. E certamente você carrega na sua vida, consciente ou inconscientemente, aspectos da vida que você herdou do seu pai. A Bíblia mostra muito isso. É engraçado ver como Isaac repete o mesmo pecado de Abraão ao chegar diante de um governante e dizer que a esposa dele, na verdade, não era esposa, era irmã. É curioso ver o comportamento de José, por exemplo, depois de ver como o pai dele lidava com problemas. José um dia estava na casa do chefe dele, a esposa do chefe dele queria cometer um ato de adultério com ele. Queria trair o seu esposo com José. José na hora fugiu. E eu entendo, eu gosto de pensar que naquele momento José colocou no seu coração: eu tenho um testemunho de um pai que lutou 14 anos pelo amor de minha mãe para ter um casamento com base na bênção do Senhor, sem violar nenhuma regra. Eu vou fazer isso com o meu chefe agora? É assim que eu vou construir meus relacionamentos? Não. A Bíblia fala que José, ainda pequeno, via de perto, observando, enquanto Esaú e Jacó se reconciliavam e se abraçavam, enquanto um irmão corria de medo do outro irmão, mas ali eles se reconciliaram e se abraçaram porque tomaram iniciativa. Mais tarde, José, governante do Egito, viu seus irmãos com medo dele, precisando do apoio dele, depois de terem traído ele e vendido. Ali ele certamente trouxe à memória o que ele aprendeu com o exemplo de seu pai. E eu vou perdoar vocês. Eu sei, meu pai me ensinou a resolver esse tipo de problema. Venha cá, eu sou José. O Senhor me enviou adiante de vós para fazer bem e sustentar agora vocês nesse período de fome. E assim também é com cada um de nós. Só que quando às vezes eu falo pai, na cabeça de cada um dá um choque. Algumas pessoas definem pai da forma mais trágica possível. Talvez a expressão pai para você seja sinônimo de abandono, de traição, de abuso, talvez solidão, esquecimento, saudade. O que é pai para você? Qual é o tipo de relação que você tem com a figura de um pai? E normalmente isso se transfere para o seu relacionamento com Deus. Há muita gente no estado de congelamento e inércia espiritual, porque quando você ouve que Deus é pai, quando você ouve Jesus dizendo, ore para ele, dizendo assim, Pai nosso, você diz, se Deus é pai, eu não quero Deus. Porque eu sei o que é ter um pai. Eu sei o que é ter uma pessoa com essa figura. Eu tive um pai que me abandonou, eu tive um pai que me esqueceu. Então Deus também vai ser assim. E muitas pessoas se vivem completamente travadas espiritualmente, porque veem Deus como Deus, veem Deus como Senhor, como um patrão, e é assim que você vive perante Ele, tentando agradá-lo para receber o seu salário. E não consegue reconhecer um Deus amoroso na figura de um pai. O que você precisa entender é que Deus é um pai diferente do seu pai. Deus é um pai para você entender que se fez criança para brincar com seus filhos. É um pai que se doou até a morte e, tendo-os amado, amou-os até o fim. É um pai que compreende, que estabelece linguagens com seus filhos e que jurou por amor do seu próprio nome que nunca nos desampararia e que nunca estaria longe de nós. Aliás, a Bíblia fala que Deus, Ele é pai de órfãos. E a Bíblia também fala, o salmista diz no Salmo 27, porque ainda que minha mãe e meu pai me desamparem, o Senhor sempre me acolherá. Ele é um pai diferente do seu pai. Ele é um pai muito melhor do que qualquer pai possa ser. O pastor citou mais cedo, Jesus diz, olha, vocês são pais ruins,
e sabem dar coisas boas aos seus filhos. Qual pai daqui, quando seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Quando seu filho pedir um ovo, pai, faz um ovinho cozido para mim, faz um ovo frito, um ovo mexido. Não, toma aqui uma serpente. Nenhum pai faz isso. Se vocês são pais ruins, vocês são pessoas egoístas, vocês são pessoas más, e vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai perfeito, que habita sobre todos os homens, e tem a terra por escabelo dos seus pais, quanto mais coisas boas Ele nos dará. Mas às vezes você para e pensa, olha, até Deus me abandonou. Cadê Deus agora? Cadê Deus quando as portas se fecham? Cadê Deus quando a enfermidade vem? Cadê Deus quando o relacionamento acaba? Onde é que está Deus nesses momentos? Por que Deus me castiga tanto? Você já questionou isso a Ele? Por que você é tão castigado por Deus? E eu lembro que eu fui criado com pelo menos 2 primos, que eram como se fossem meus irmãos. Eles moravam lá em casa, eu morava na casa deles. E eram eu, meu irmão e mais 2 primos, a gente andava muito junto. Normalmente dava treta. Normalmente a gente reunia um dia, como é que vamos arruinar o mundo hoje? Era assim que a gente acordava. Aí tinha dia que a gente resolvia passar trote para todo mundo. Tinha dia que a gente resolvia misturar coisa na comida que minha mãe estava fazendo. Tinha dia que a gente resolveu tocar fogo na escola. Coisa de criança. Normal. E eu lembro de um dia em que meu pai cansou de ver a bagunça que a gente fazia dentro de casa e chegou assim, acabou a brincadeira. Você e você para casa. Você e você para o quarto que a gente vai conversar. Aí eu, peraí, tá errado isso aqui? Peraí, tá todo mundo junto. Eu e meu irmão para o quarto, porque o cinto está esperando. Mas eles 2, habeas corpus, para casa. Aí meu pai olhou para mim e disse assim, vocês são meus filhos. Eles são da conta do pai deles. Vocês resolvem comigo. E a Bíblia fala que Deus castiga e repreende a todos aqueles que Ele reconhece como filho. Castigo e repreendo a todos que eu amo. Hebreus capítulo 12, verso 6. Você já viu uma criança tomando vacina? É tenso, né? Aquele grito, o final do mundo chegando, Apocalipse, o Armagedon, e aquela gritaria, e aquele desespero, meu pai, você não vai fazer nada, meu pai, me tira daqui, pelo amor de Deus. Ele apela para todos os argumentos que tem, para todos os santos, e invoca, sabe? E você olha, se você é pai, se você é mãe, se você é tio, você olha, querido, eu te amo tanto, que eu não vou fazer nada, que eu não vou te livrar. Que essa dor vai te curar lá na frente, que essa dor vai impedir que coisas ruins aconteçam. E às vezes você berra diante de Deus, Deus, você não vai fazer nada, Deus, pelo amor de Deus, me socorre. Você ensaia orações, salmos, melodias, e berra a Ele, usa de todos os argumentos que você pode. E Ele diz, filha, eu te amo tanto, que eu não vou trazer seu namorado de volta. Eu te amo tanto, que eu não vou fazer você passar nesse concurso, porque senão eu vou te perder para esse emprego. Filha, eu te amo tanto, que eu vou deixar você passar por essa humilhação, porque ela vai ser um remédio amargo, mas poderosíssimo contra a sua doença chamada orgulho. Há um Deus que até quando Ele nos castiga, Ele está provando que Ele é um Pai presente. Se você não tem sido castigado por Deus, comece a questionar a sua filiação. Se você não sente que Deus está te disciplinando em diversos setores da sua vida, comece a questionar, meu Deus, será que eu tenho sido filho? Será que eu sou mesmo seu filho? Porque um pai verdadeiro prova o seu amor, não é quando dá uma baby alive. Porque isso faz bem para o ego dele. Ele vai receber um eu te amo, pai. Mas quando ele diz, não vou te dar, a 20ª baby alive, você já tem 19. Porque ele vai olhar o berreiro, ele vai ver alguém dizendo a ele, você não é o meu pai. E ter a consciência de que ele ainda assim está fazendo por amor.
Deus te ama. Deus te ama e te ama muito. Não deixe que as portas fechadas, não deixe que os castigos, que a disciplina dele ponha isso em xeque. O amor dele é jurado pelo próprio nome dele, que está sobre todo nome. Ele jurou pelo próprio nome que não te abandonaria. E tendo nos amado, resolveu nos amar até o fim. Até o fim. A filiação com o Pai traz um necessário consequente: confiança. Se você tem um filho, vai parecer estranho para você se amanhã o seu filho bater na porta de outro vizinho, às vezes com 4 anos de idade, 3 anos, 5 anos, dizer: ei, querido, é o seguinte, eu não sei se meu pai vai conseguir trazer feijão para casa hoje. Você tem algum aí? Eu estou desconfiado que ele não vai conseguir trazer arroz hoje. Eu não sei se amanhã a gente vai ter o que comer. Eu não sei. Aí o vizinho: meu Deus, claro, toma aqui. Aí você chega em casa e descobre isso. Pai, eu imaginei que você não ia ter como. Aí eu trouxe aqui, o vizinho conseguiu aqui. Você não vai ter uma cara das mais bonitas. Certamente o que você vai dizer a ele: ei, nunca mais faça isso. Quem te sustenta sou eu. O seu pai sou eu. Em quem você deve confiar sou eu. Nada vai te faltar, porque eu todos os dias batalho para trazer o melhor para você. E aquilo que eu não trouxe é simplesmente porque eu acho que você não deve ter agora, porque você não precisa. Eu conheço suas necessidades. E tem um Deus agora olhando para você, recorrendo a um relacionamento, achando que Ele vai te fazer feliz, colocando no seu marido, na sua esposa, a responsabilidade pela sua satisfação completa, e você pensando em se divorciar, porque aquela pessoa já não te faz mais feliz, porque aquela pessoa não te suprime, não te sustém, aquela pessoa não te dá a necessária felicidade no seu coração. E você pensando em estabelecer término de relacionamentos, você pensando em largar carreiras, porque aquela carreira não te satisfez. E aí Deus olha para você como um pai desapontado, com cara de negação, e diz: esquece isso, quem te sustenta sou eu, quem te faz feliz sou eu. A fonte de toda a satisfação da sua vida não pode estar no seu marido, não pode estar na sua mulher. Eu é que te sustento. Eu conheço suas necessidades, eu trabalho. Jesus fala: o meu Pai trabalha de dia e de noite, e eu também trabalho. Desde a antiguidade não se viu e nem com ouvido se percebeu de um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele quer te lembrar que a sua confiança deve estar nele. Para de viver tão ansioso, para de viver terminando relacionamentos, para de viver em crise, porque alguém não te fez feliz. A sua felicidade está nele. O casamento perfeito é esse: o casamento de duas pessoas inteiramente satisfeitas nele, e que de tão felizes querem fazer alguém tão feliz quanto você já foi feito. Todas as semanas, pelo menos uma vez a cada 15 dias, eu atendo algum casal lá no escritório, ou por telefone, querendo separar. E o motivo normalmente é esse: eu não estou feliz. Ela perdeu nessa prova, ela não conseguiu me fazer feliz. Claro, você está batendo na porta do vizinho pedindo feijão. Você não está confiando. Uma vez um homem pediu uma oração a Jesus pelo seu filho. Jesus, se podes, faça alguma coisa pelo meu filho. Jesus: se eu posso? Não, amigão. É se tu puderes crer, eu posso todas as coisas. Eu posso tudo. A questão é: você pode? E é o que Deus quer saber de você hoje. Ele, como pai, pode tudo, mas você pode confiar nele? Você consegue não temer pelo dia de amanhã, não ficar preocupado com coisa alguma, lançar sobre ele a sua ansiedade, não andar ansioso acerca do que você vai comer, acerca do que você vai vestir, sabendo que ele veste muito bem os lírios do campo, melhor do que Salomão jamais se vestiu, sabendo que ele alimenta aves dos céus, e se você buscar primeiro o reino de Deus, ele acrescentará aquilo que você vai necessitar. Você consegue viver assim? Você consegue estabelecer esse máximo de confiança, de deleitar-se nele e de esperar somente nele todo o suprimento da sua vida? Jesus falou muito pouco sobre música, muito pouco. Louvor não foi um assunto assim que ele falou muito. Ele só falou o principal, o essencial. Das crianças de colo, eu tiro o perfeito louvor.
Você consegue imaginar isso? Uma criança que não sabe partitura, que não sabe o que é dó maior, não sabe o que é um sustenido, ele tira o perfeito louvor dela. Não é do ministério de louvor. Porque uma criança de colo, se quiser andar para algum lugar, ela precisa de alguém. Se quiser comer, ela precisa de alguém. Necessidades fisiológicas, trocar fraldinha, precisa de alguém. E é assim que Deus quer que você se reconheça, como alguém inteiramente dependente dEle. Como alguém que confia incondicionalmente nele. Como alguém que não vai perder o sono, porque não sabe como vai pagar as dívidas de amanhã. Creia e confia nele. Como alguém que não vai bater na porta do vizinho. Como alguém que não vai se entregar a ídolos. E ídolos pode ser qualquer coisa. Tem gente que despeja no filho a responsabilidade de se fazer feliz. Ser filho de Deus envolve confiar e descansar nele. Isso é dependência. Isso é dependência. A Bíblia fala uma coisa. Romanos capítulo 8 vai dizer que Deus não nos deu espírito de escravidão, mas Ele nos deu espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai, esse clamor, meu paizinho, painho, meu papai, vem por meio de um espírito que nos deu adoção. Adoção. Só que isso também, na cabeça de algumas pessoas, dá um nó. Porque criou-se um inconsciente coletivo, por exemplo, até 1988, aqui no Brasil, filhos adotivos não tinham o mesmo direito de filhos biológicos. Criou-se essa noção de que ser filho adotivo não é tão bom, porque inicialmente você foi rejeitado, porque na verdade você é filho de quem você não é filho. Porque... Só que Paulo não escrevia isso para as pessoas ficarem deprimidas. Paulo escreveu isso dentro de um contexto, e o contexto foi Roma. Ele escreveu aos romanos. O contexto era o Império Romano, e lá no Império Romano existiam algumas tradições que a gente precisa entender. Por exemplo, lá existia uma tradição chamada dias lústricos, que são dias da consagração. Até o 9º dia a criança não recebia um nome. E a mãe ficava cuidando do filho, e chegava no 9º dia, ou um pouco mais, se o pai tivesse ausente por guerra ou por qualquer outro motivo, ela colocava ele no meio de uma sala, no meio de uma celebração. O pai olhava para a criança, e olhando para ele, ele tinha o direito de tomar nos braços e acolhê-la, ou de rejeitá-la. Um filho biológico dele, podia ser rejeitado pelo pai. Algumas crianças eram lançadas de espinhadeiro, por exemplo, por nascerem com doenças, com defeitos congênitos. E o pai olhava para ele e dizia, não gostei desse gurinho, não vou ser pai, tchau, obrigado. Era um direito dele, um pai biológico. Mas quando o filho era adotivo, o romano batia pé, é irrevogável. O pai nunca mais poderia rejeitar aquele que ele escolheu. Porque no entendimento romano, e até hoje assim, se você escolhe adotar um filho, você está dizendo, você não é filho do acaso. Não foi a sorte que te trouxe aqui. Eu escolhi te amar. Eu olhei para você e sem que você tivesse nada para me oferecer, eu dei a você um nome, dei a você uma herança, dei a você uma família, dei a você uma casa, dei a você uma filiação, dei a você uma identidade. Eu escolhi ter você como meu filho. E aquilo era uma prova de que ele nunca iria rejeitar aquele filho adotado. Quando Paulo escreve isso aos Romanos, ele diz, Deus nos deu espírito de adoção. É a prova de que Deus te amou incondicionalmente, sem que você tivesse nada para oferecê-lo. E disse, jurou pelo seu nome, eu não vou te rejeitar. Eu não vou te abandonar, jamais. Você é meu, eu te chamei pelo teu nome. Você agora é minha propriedade. E aí você lembra que um dia, o filho biológico, no dia da consagração dele, na cruz, clamou, berrou, no centro da sala, Deus meu, por que me abandonaste? E o pai biológico, Deus, não tomou ele no colo, abandonou ele. Sabe por quê? Porque ali ele estava nos adotando. Que ele estava recebendo a mim e a você em sua família.
Ele era unigênito, agora ele é primogênito, dentre muitos irmãos. A família do céu estava sendo estabelecida. Você entendeu que tipo de pai é Deus? Quem é Deus para nós? E que tipo de resposta vamos dar para Ele? Deus não quer apenas filhos eternamente como crianças. Devemos ser como crianças em relação à dependência, devemos ser como crianças em relação à confiança, ao carinho, à falta de malícia. Mas a Bíblia também fala que o Senhor nos levantou para sermos filhos maduros. O Senhor nos chama à maturidade. Nos chama à maturidade. E que tipo de relacionamento, que tipo de comportamento tem um filho maduro? Normalmente, um filho imaturo vê o pai como um provedor. Quando ele conversa com o pai, ele diz: pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Quer criatura mais egoísta que a criança? Algum filho de vocês, isso já estou me preparando psicologicamente, antes de acordar de madrugada, ele pensa: papai trabalhou até tarde, deixa dar 8 horas que eu peço leite. São 3 horas da manhã, mamãe está cansada. Alguma criança pensa nisso antes de berrar e dizer meu leite? Nenhuma. Criança pensa nela. Criança pensa no que ela quer. Criança, a infantilidade gera esse tipo de pensamento. Meu. Uma das primeiras coisas que a criança aprende a falar: meu, minha. É assim. É defende o dela. O filho imaturo se relaciona assim com Deus. Pai, me dê isso. Pai, eu quero isso. Pai, olha, meu sonho é esse. Pai, meu projeto é esse. Pai, meu propósito é aquilo. É tudo meu. Quando o filho cresce, a situação muda. Eu gosto muito do exemplo do meu sogro. Meu sogro é um homem muito honrado. A vida inteira ele fez de tudo pelos seus filhos. Minha esposa eu brinco com ela que ela é burguesinha. Teve tudo, biscoito fino. Tomava café com brioche quando eu conheci. O primeiro restaurante copo sujo que conheci foi comigo. Tive que educar. Mas a vida toda, ela teve um pai, glórias a Deus pela vida do meu sogro, que se sacrificou para dar tudo do bom e do melhor para os filhos. Minha esposa fez 8 anos um carro. Conhecia a Disney, aquela coisa toda. E ele sempre foi muito provedor. Muito. Qualquer telefonema, ele iria desbandeirado para onde estivesse para buscar, para fazer o que fosse necessário. Teve uma época que ele adoeceu. Adoeceu e ficou muito debilitado, muito doente. E minha esposa sentiu. E a gente já casado, ela começou a falar: olha, meu pai não é mais a mesma pessoa. Meu pai agora não liga mais para mim, não me dá mais um abraço, não faz um carinho, não pergunta se eu preciso de mais alguma coisa. Aí ela disse essa expressão: eu me sinto órfã. Eu disse para ela: você não está órfã, você amadureceu. Agora é o momento em que o jogo inverte. O que você tem que fazer agora é você perguntar a ele como ele está. É você perguntar a ele qual é a necessidade dele. É você perguntar a ele do que ele está precisando. Ele não está em condição mais de fazer isso. Você agora é uma filha madura. Você saiu dessa condição de criancinha, em que tudo: pai, meu coração, minha necessidade, do que eu quero, o meu lanchinho. Não, agora é: pai, qual é a sua necessidade? Qual é a sua vontade? E o filho maduro espiritual, ele se relaciona assim com o pai. Qual foi a última vez que você orou ao seu pai, não perguntando, dizendo a ele o que você precisa, mas perguntando: pai, qual é o teu querer em mim? Sabe um exemplo de filho maduro? Davi. Davi escreve o Salmo 116 e ele faz elogios ao pai. Eu amo ao Senhor porque ele me ouviu. Eu amo ao Senhor porque ele sempre me acolheu. Porque eu estive na angústia, ele me acolheu. E ele me coloca de pé. E aí tem um momento que ele fala assim: e agora? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Isso, maturidade. Um filho maduro, ele faz isso. Você está disposto a orar ao Pai, esquecendo um pouco da sua dor de barriga e dizendo a Ele: Pai, qual é o teu querer em mim?
Ah, pai, eu estou chorando por isso. Esquece. Pai, por que causa o teu coração anda chorando? Eu quero ser a resposta da oração de algumas pessoas aqui. Eu quero ser aquele que o Senhor envia, aquele que o Senhor confia para fazer o teu querer e a tua vontade. Seja feita a tua e não a minha. Isso é sintoma de um filho maduro. É esse tipo de maturidade que o pai quer entre nós. Na parábola do filho pródigo, ele o tempo todo usa, o grego tinha duas expressões para filhos, huios e teknon. Huios é filho maduro, filho adulto. Teknon é filho pequeno, bebê chorão. E o tempo todo o escritor, Lucas, ele fala assim, um pai tinha dois huios, filhos maduros. E aí o huios mais novo, o huios mais velho, ele vai falando de filhos maduros. Mas chega no final, quando o filho mais novo chega da rua e é acolhido pelo pai, o filho mais velho diz, eu não vou entrar nessa festa, porque ele gastou tudo e você ainda mata um bezerro para ele, para mim você nunca deu nada. Aí o pai olha para ele e pela primeira vez na parábola ele chama assim, teknon, todas as coisas que eu tenho são tuas. Teknon, ei, bebê chorão, você está competindo com seu irmão? Você só pensa em você. Você só quer o bezerro para você. Você é um bebê chorão. E bebê chorão pode ser dono de tudo, mas não usa nada. Meu filho, quando nascer, já vai ter um carro. Porque a gente tem um carro. O carro também vai ser dele. Só que ele não pode usar, porque ele ainda é um bebê chorão. O Senhor tem muita coisa para lhe dar. Deus que você crê, o Pai de quem você é filho, é dono da prata e do ouro. Ele tem todas as coisas para você. Ele tem muita coisa e você pode ser dono e você pode usá-las. Mas Ele não vai te dar enquanto você for um bebê chorão. Ele não vai te dar um relacionamento enquanto você não souber se relacionar sem idolatrar. Ele não vai te dar um emprego, aquela porta de emprego que você está tanto sonhando, aquela porta de concurso que você tanto almeja. Ele é sua, mas você ainda é um bebê chorão. Se eu te der, você me esquece. O Senhor nos chama à maturidade. E a maturidade leva-nos a uma mentalidade patriarcal. O que é isso? Aliás, quando eu falo disso, gente, hoje eu estou muito feliz. Primeira vez que minha irmã Sara está vindo aqui na minha igreja. Ela é lá de Feira de Santana. Interior brabo, sabe Feira de Santana? Aí, hoje ela está aqui em Salvador e veio visitar a gente. Quando eu penso em mentalidade patriarcal, eu penso nela. Ela tem uma diferença para mim de 3 anos. A mesma diferença que eu tenho para o meu irmão. Só que eu e meu irmão sempre vivemos em uma mentalidade de irmandade. Ela, enquanto a gente vivia lá em casa, ela não era minha irmã. Ela era minha irmã. Ela com 9 anos, eu com 6, ela fazia comida para mim. Ela me botava de castigo. Era impressionante. Ela não olhava para mim como um irmão, ela olhava para mim como uma irmã. Como alguém de quem eu era a responsabilidade. Esse tipo de mentalidade é a mentalidade de filho maduro. E existe uma coisa que a gente precisa transicionar no meio da igreja. A gente tem que quebrar a mentalidade de irmandade e adotar a mentalidade patriarcal. A mentalidade de paternidade e maternidade. E o que é isso? A mentalidade de irmandade, ela deve ser quebrada, por quê? Porque sempre que você vê irmão na Bíblia, dá treta. Nunca deu certo. Caim e Abel, um matou o outro. Jacó e Esaú, um roubou a primogenitura do outro. Jesus e os irmãos, treta. Os irmãos desconfiavam do ministério de Jesus. Não era. Sempre que há mentalidade de irmandade, ocorre competição. Competição. É assim que irmãos se relacionam. A glória de meu irmão Silas, o menor, hoje ele é maior que eu, sempre foi não ser bom em alguma coisa. Sempre foi ser melhor do que Saulo. Se eu jogasse bola melhor que Saulo, eu estava feliz. Eu não precisava ser o melhor da rua. Se eu ganhasse de Saulo no FIFA, eu estava feliz. No Pro Evolution, no Win Eleven, no Super Nintendo. Se com o Ryu eu derrotasse o Ken dele, estava feliz. Era essa a mentalidade. E mentalidade de irmandade, a mentalidade de competição.
A mentalidade do patriarcado, a mentalidade da paternidade, é a mentalidade que Deus tem com relação a nós e que Ele quer que nós repliquemos no meio da igreja. Um pai sadio não compete com o filho. Ele quer que o filho vá além do que ele foi. Ele olha para o filho e diz assim: eu não estudei. Você vai fazer pelo menos uma pós-graduação. Eu não tive isso. Você vai ter. Eu nunca tive um carrinho de controle remoto. Você vai ter um Transformer. É assim que um pai sadio pensa. Ele quer que o filho vá sempre além. E é esse tipo de mentalidade que o Senhor quer que cada um de nós tenhamos. Que você olhe para a pessoa que está do seu lado, não mais como alguém que disputa o mesmo espaço que você, que disputa o mesmo ministério de louvor, que disputa o mesmo púlpito, que disputa os mesmos cargos, que disputa as mesmas ocupações. Deus quer que você olhe como um pai olha para o seu filho. Querido, até aqui eu consigo chegar, daqui para frente é você. Eu vou orar para que você faça o que eu não consigo fazer. Eu vou orar para que o Senhor atue através de você de um jeito que Ele ainda não me usou. Estava conversando sobre isso com um amigo. Ele falou: veja o exemplo. Um dia eu comprei um carro novo. Mandei a mesma mensagem para meu pai e para o meu irmão. A foto do carro. Meu pai respondeu assim: meu filho, esse é só mais um dos grandes feitos que o Senhor tem para a sua vida. Você está colhendo o que você plantou. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu estou muito feliz. Meus parabéns. Você é um filho que me dá muito orgulho. Mensagem do pai. A mesma mensagem para o irmão. O irmão respondeu: seu idiota, falei para comprar o vermelho. Essa mentalidade de irmandade enaltece o espírito competitivo. E até com relação à filiação com o pai. Enquanto a gente tem essa mentalidade, fica igual aqueles meninos, esperando o pai chegar. Olha, se brigar, meu pai bate no seu. Aí ele: grande coisa, até minha mãe bate no meu pai. Essa disputa de quem Deus ama mais. Os discípulos, toda hora, tinham isso. Porque eram imaturos. Era Jesus se afastar um pouquinho, eles estavam disputando: quem é o maior no reino? Sou eu, é você. Quem vai ficar do lado dele? Sou eu, é você. Mentalidade de irmandade. Disputa, competição, imaturidade. Deus nos chama a um outro patamar, a um outro nível. De você começar a estar tão satisfeito com alguém que se negou por você, que você começa a se negar pelos outros. Paternidade. Começa a olhar como seus filhos. E como é que você vê o seu pai? Eu gosto muito de um exemplo, que ele para mim é muito ilustrativo. E como você se relaciona com ele? Imagina que você está numa casa, sua casa, e você percebe que ela está sendo invadida por um ladrão. Tem um ladrão invadindo sua casa e você quer dar um jeito de se defender. Você conhece sua casa melhor que ele. Você dá a volta, vai pelo quintal. Você sabe que você tem uma arma guardada no maleiro, você vai lá, busca, prepara, vem por trás, surpreende ele, imagina que ele está armado, vem e dispara. Legítima defesa. Só que aí depois você percebe que ele não era um ladrão, ele era um menino querendo pegar uma bola que estava lá dentro de casa. Ou que ele estava desarmado. E você matou um homem desarmado. Achando que era legítima defesa. Aí o que é que você faz? Você, primeira coisa, sai do lugar para evitar o flagrante, liga para um advogado, fala para ele: ei, eu matei um homem. Aí seu advogado vai: calma, dizem que você matou um homem, calma. E aí você pensa numa estratégia para se apresentar ao delegado, para configurar que foi legítima defesa, e aquela estratégia toda, você se preocupando em como não pagar o preço daquele homicídio. É assim que muita gente reage. Primeira coisa que você pensa: meu Deus, e agora? Eu vou ser preso, eu tenho que me livrar da cadeia, eu tenho que me livrar disso aqui, tenho que me livrar do flagrante, eu tenho que configurar uma legítima defesa. Você vai pensando em estratégias para que aquilo não aconteça. Imagine outra situação. Esquece o primeiro exemplo. Segundo, você está em casa, limpando uma arma velha do seu avô. Ah, meu avô tem essa arma aqui, que legal. Você pega um paninho, começa a passar ali na garruncha, e beleza. Você não sabe, essa arma está carregada. Ela dispara.
e acerta no seu pai, que morre na mesma hora. Você foge? Você pensa no flagrante? Você liga para advogado? Não. Você simplesmente senta e chora, e chora, e chora, e chora. Porque agora você feriu uma pessoa que você ama. Porque agora você acertou o seu pai. E eu queria saber que tipo de relação, que tipo de pensamento você tem quando você peca. Quando você comete um pecado e vê que esse pecado foi concretizado, você pensa no quê? Em esconder, se não te tiram do ministério de louvor, em esconder para não ficar mal falado, em esconder para não perder seu casamento, em esconder para se preocupado que ninguém saiba, ou pensando já no argumento, numa desculpa para que ninguém descubra. Ou você simplesmente chora, chora e chora, porque o pecado que você cometeu feriu seu pai, feriu uma pessoa que você ama. É preciso a gente entender o nível da nossa filiação. No final do ano passado, a gente teve a primeira experiência com gravidez, eu e minha esposa. E a gente estava indo muito bem, cheio de sonho, primeira gravidez. E a gente viajou para comemorar o aniversário do nosso casamento. Nessa viagem, as coisas não aconteceram como a gente esperava, o organismo dela não recebeu bem, e ela começou a abortar aquele filho. E foi um balde de água fria. É uma experiência que a gente não estava pronto para passar. Eu comentei até há poucos dias. Foi a última vez que eu me lembro de passar uma madrugada inteira em oração. Não preguei o olho, pedindo, Deus, por favor, não leve meu filho. Como foi doloroso, como foi difícil para mim. Mas depois disso o Senhor me confortou. E eu ouvi de um outro pastor algo que foi muito interessante. Eu até hoje não digo que a gente perdeu um filho. Porque, assim, tem uma das Bíblias preferidas minhas, chama Bíblia de Jerusalém. Ela fica em cima da mesinha do lado do meu sofá, que eu pego para estudar quase todo dia. Gosto muito dessa Bíblia. Eu sei onde ela está. Ela não está aqui comigo agora. Eu não trouxe ela. Mas eu não posso dizer que eu perdi ela. Eu não perdi a Bíblia de Jerusalém. Ela só não está comigo. Mas eu sei onde ela está. Quando um filho é levado, quando talvez um pai é levado, você não perdeu. Se você está na presença do Senhor, e eu estava na presença do Senhor, eu sei onde meu filho está hoje. Ele está com o verdadeiro pai dele. Eu não perdi um filho. Eu entreguei ao verdadeiro pai dele. E hoje, talvez no seu coração, a palavra pai signifique saudade. Ou a palavra pai signifique coisas estranhas que para você é melhor não pensar. E é difícil você reconhecer um relacionamento sadio com Deus quando você não teve um pai exemplar. Mas entender que você tem um pai soberano a quem todos seremos entregues no último dia, ou um dia, faz você entender que ainda que o seu pai terreno não tenha sido perfeito, você pode amá-lo da mesma forma, você pode honrá-lo como a palavra do Senhor manda, porque o seu verdadeiro pai te amou incondicionalmente de um jeito que excede todo o entendimento. Eu queria que você ficasse de pé. E por favor, entenda quem é o seu verdadeiro pai. Entendendo a sua filiação com ele, você vai começar a entender o seu pai biológico. Você vai começar a amá-lo. Porque o seu coração já está inteiramente satisfeito.
Porque você não merecia. E o seu pai te amou. E o seu pai te adotou. Porque o seu pai satisfez o seu coração. Certamente, o seu pai biológico não é aquele herói que conserta todas as coisas que você imaginou quando você era pequeno. Não é aquela pessoa que era isenta de erros, era moralmente perfeita como você sonhava. Certamente hoje você já entendeu que ele não é. Ele não é. A maturidade permite isso, que você enxergue seu pai como ele é. A maturidade tem dessas. Você começa a enxergar quem seu pai verdadeiramente é. Aí você enxerga defeitos. Aí você enxerga falhas. A maturidade espiritual te dá a oportunidade de você começar a enxergar quem o seu Pai Celestial verdadeiramente é. E aí você começa a louvá-lo, não pelas contas que Ele pode pagar, não pelos presentes que Ele pode dar, mas simplesmente por quem Ele é. E se você conhecê-lo, você vai saber que o maior tesouro que Ele pode proporcionar não são bênçãos, mas é o próprio abençoador. Feche seus olhos e ore como um filho maduro. Ore chamando-o de papai, de meu pai. Tome posse dele. Talvez uma posse que você nunca teve com pai nenhum na sua vida, que você nunca teve com seu pai biológico. Talvez um relacionamento que até hoje você nunca teve com o próprio Deus. Comece a orar e dizer: Senhor, o que aflige o teu coração? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu posso te dar, Pai? O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e morreu na cruz do Calvário. Ele é o melhor dele mesmo. Não há nada melhor do que Ele. E Ele já se doou por você. Você precisa orar dessa forma agora. O que eu posso te dar? A resposta de Davi foi: eu oferecerei sacrifícios de louvor. E o que você pode sacrificar por ele agora? O que está te roubando dele? É sua rede social? É seu relacionamento? São as séries de TV? O que você agora, conhecendo quem seu pai é de verdade, o Senhor dos senhores, o dono do universo, mas alguém que se descreve como o próprio amor, porque Deus é amor. Um amor que preenche o nosso coração, preenche nossa mente, nossa alma, nosso espírito, de um jeito que nada mais consegue. No coração de todo homem há um vazio tremendo, um vazio imenso, um vazio exatamente do tamanho de Deus. Você agora sabe quem é seu pai. E o que você vai dar para ele? Que tipo de sacrifício que está te roubando dele? Entenda, um dia todos nós seremos entregues ao nosso verdadeiro Pai. Todos nós seremos entregues a Deus. A única forma de Ele ser seu Pai é por meio de Jesus. Você hoje que sofre por causa de um pai que lhe foi tirado precocemente, e hoje tudo que você tem dele é saudade. Ou por causa de um pai que não correspondeu ao dever paterno dele. Ou você que se alegra pela oportunidade de ter tido um bom pai. Eu quero te lembrar que há um Pai Celestial que excede todas as nossas expectativas. E que jurou por amor do seu próprio nome que nunca nos abandonaria. E que nos lembra que nós não somos filhos do acaso. E que você é obra da criação dele. Ele te escolheu. Ele escolheu te amar. Ele escolheu ser seu pai. E jurou: eu nunca vou te abandonar. Até os confins do mundo Ele vai te buscar. E até a consumação dos séculos Ele vai te preservar. Ele vai te carregar. Ele vai estar presente. Ele vai te responder. Ele vai falar. Ele vai abrir. Ele vai fechar portas. Porque Ele é Pai. Ele castiga e repreende a todos aqueles que Ele reconhece como filho. A todos aqueles que Ele ama. E Ele está te lembrando: o seu Pai te ama. O seu Pai faz questão da sua vida. Pai, obrigado. Obrigado por nos fazer entender quem Tu és. Obrigado pela maturidade que o Senhor nos tem dado. E como filhos maduros, agora nós podemos caminhar contigo sem ilusões, sem falsas expectativas,
esperamos um Pai, não por aquilo que Ele pode nos dar, porque isso gera uma fé circunstancial. Esperamos um Pai por aquilo que Ele é. O Senhor é tudo para nós, nada nos faltará, porque já temos tudo, já temos Cristo em nosso coração. Nós estamos num caminho que leva-nos a entender quem nós somos em Ti e quem Tu és em nós. Que podemos, Senhor, oferecer agora. Ajuda-nos a identificar o que é necessário sacrificar, o que a gente precisa deixar no altar a partir de hoje, o que a gente precisa abrir mão para oferecer a Ti sacrifícios de louvor por tudo que o Senhor já nos deu. Como Pai, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ajuda-nos a vencer as mágoas do nosso coração, a mágoa, a tristeza que a nossa paternidade biológica porventura tenha gerado, as falsas expectativas que colocamos em Deus a partir de nossos relacionamentos humanos. Ajuda-nos, ensina-nos a chegarmos à maturidade e a nos entregar completamente, em confiança, em dependência e principalmente em amor, somente a Ti, o Pai de órfãos, o juiz de viúvas desesperadas, aquele que nos amou até o fim, o Pai nosso, o Abba, o nosso Pai celestial, que não dorme e nem tosqueneja. Somos Teus filhos. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos os Teus filhos. É maravilhoso dizer isso ao mundo. Nós temos um Pai que nos ama, que nos protege. O nosso Pai é o melhor Pai do mundo, Pai. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos por sermos Teus filhos e por sabermos que nunca estaremos perdidos quando tivermos um Pai que nos acha em qualquer lugar. Muito obrigado, Pai, por ser o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.